Deus Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Vamos dar início ao culto desse domingo em nome de Jesus. Você é o nosso convidado especial, em nome de Jesus, que nós possamos todos juntos meditar na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Minha voz está um pouco fanhosa, um pouquinho de grito, tá? Mas Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Irmãos, vamos iniciar já fazendo uma oração. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, estamos aqui na tua casa, Pai, tua casa de oração, na tua igreja, na noiva do Cordeiro, e pedimos ao Senhor que em nome de Jesus Cristo nós possamos cultuar, buscar a tua presença, estar com o Senhor, te adorar, te glorificar e te exaltar. Abrimos nossa mente agora, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para receber a tua palavra que é eficaz, é viva, é poderosa, é a palavra do Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que Ele venha revelar para nós essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos meditar já com a pastora Glória em Salmo 120, versículo 1, versículo 7, em nome de Jesus. O nosso tema hoje é tema poderoso, hein? A volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você está esperando Jesus Cristo? Pega seu iPad, seu celular, pega aí em nome de Jesus, glória a Deus, a sua Bíblia e abre lá em Salmos 120, de 1 ao 7. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler aqui então o Salmo 120 nessa manhã, aqui no Japão, em nome de Jesus. Aqui diz assim: contra as más línguas, cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado é língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que é peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus, minha esposa. Irmão, vamos no versículo 7 que diz assim: eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O nosso tema hoje, irmãos, é a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler em Mateus capítulo 24. Quero que você abra comigo em Mateus capítulo 24, para nós nos relacionar junto com os Salmos 120. Aleluia. E aqui nós vamos ver a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo e os tempos e rumores de guerra. Então, se lá em Salmos 120 já fala a respeito daqueles que querem guerra, daqueles que vão para a guerra, nós temos aqui já em Mateus 24, o qual o Senhor já nos avisou há 2000 anos atrás, que haverá os princípios das dores, haverá as guerras, haverá a grande tribulação. Então, como que nós vamos nos preparar para tudo isso que vai vir, para tudo isso que nós temos que nos preparar, para tudo isso que nós vamos enfrentar? Ele falou, profetizou lá atrás, há 2000 anos atrás, e aqui começa assim:
em Mateus 24, quero que você me acompanhe, o sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluia. Quando Jesus falou isso aqui, ele estava falando a respeito já das guerras, porque o templo foi, por 2 vezes ou 3 vezes, foi destruído. O templo de Jerusalém, o templo que foi erguido, aleluia, por Salomão. Então já começou aí a disputa, a política, o poder daqueles que assumiam e queriam as coisas do outro, como ambição, como poder. Então já havia uma disputa desde aquela época, como nós vivemos nos dias de hoje, a busca do poder. Como nós somos um planeta Terra, com muita gente, cada vez nasce mais, morre pouco, envelhece. Você tem uma ideia, é do ano 1 ao ano 90 ou 100. E isso vai crescendo a cada dia, e a terra vai sendo povoada. E daqui a pouco não vai ter lugar mais para nós. Está me entendendo? A criação, que há 2000 anos atrás não tinha tantas coisas como tem nos dias de hoje, cada vez mais vai crescendo. E cada vez mais nós vamos adquirindo as coisas dos homens, as coisas que são preparadas pelos homens. Vamos supor um carro. Um carro é algo que é uma máquina que nem existia naquela época. Eles andavam a pé ou andavam com animais, jumento, cavalo. Mas hoje nós andamos com uma máquina. Uma máquina que é um carro. Uma máquina que vai ao carro, que tem óleo, gasolina, tem peças, né? E uma máquina no carro, se é um pequeno, cabe até 4 pessoas. Se é um pouquinho mais grande, cabe até 8 pessoas. Se é um maior, um ônibus, cabe 20, 30 pessoas. E aí nós vamos vendo que realmente daqui a pouco não vai ter lugar para que as pessoas possam viver. Então nasce-se mais e morre-se pouco. Uma estatística que fizeram, e aqui Jesus, quando está falando a respeito desse sermão profético, que ele está falando que não vai ficar pedra sobre pedra desse templo, ele já está falando a respeito já nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Já vivemos uma pandemia a qual muitas pessoas faleceram, né? Então ele começa o princípio das dores, que ele fala: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aleluia. Quando os discípulos perguntam a respeito disso aqui, Jesus, quando fala a respeito dos princípios das dores, eles perguntam quando sucederão essas coisas, que sinal que haverá da tua vinda e da consumação do século. O que acontece aqui é que nós estamos esperando Jesus voltar
a segunda vez, mas muitos já não estão acreditando, muitos já estão deixando de acreditar, porque as coisas do mundo estão acontecendo de uma forma tão veloz que nós estamos deixando muitas coisas para trás a respeito da palavra de Deus, a respeito das coisas sobrenatural, a respeito dos milagres, a respeito de que nós devemos nos preparar para a vida eterna. Então estamos crendo mais no dia de hoje, no momento agora, do que pode acontecer amanhã. E quando eles perguntam para Jesus a respeito desse sinal que haverá da consumação do século, ele responde assim, ó. E ele me respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, estou falando aí a respeito do anticristo, né? Muitos comentaram: o anticristo é o presidente da França, o anticristo é... Estou falando até do Trump, presidente dos Estados Unidos, aquele líder, né, que vai liderar tudo e vai fazer com que você use um chip e tudo assim. Mas por que isto? Por causa do crescimento da população, por causa do crescimento do povo. Não vai ter vaga mais, não vai ter mais espaço para plantar o plantio. Na verdade, já estamos comendo coisas sintéticas, né? Quem é que come alguma coisa assim de uma horta? Quem é que come alguma coisa pura de uma laranja do pé? Não, hoje você come as coisas, está na caixinha, né? O leite já não é aquele leite que você tira direto da vaca. Você toma o leite da caixinha, que foi feito um processo que você nem sabe por onde que passou. Então tudo isso leva todos nós a essa mesma pergunta para que os discípulos fizeram para ele: que sinal haverá da vinda da consumação do século? Então, como ele fala para que ninguém venha nos enganar, é para você não olhar para esse século, e sim olhar para Jesus, porque você e eu e a humanidade não vai permanecer nessa terra, nós não vamos permanecer aqui. Então nós temos que nos preparar para a vida eterna e não olhar para as coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Versículo 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? Então muitos líderes vão vir e vão nos enganar, dando conforto, mostrando para você que tem algo que você possa fazer para ficar bem. Então tudo isso vai tirar você da presença de Cristo, da presença de Deus, da presença da Bíblia, da presença da igreja. Como está acontecendo nos dias de hoje? Muitos estão se esfriando. Está certo que está escrito na Bíblia: chegará o tempo que muitos vão se esfriar. Mas aqui, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É o que nós estamos vendo aí. Guerras na Ucrânia, guerras em Israel, muitas guerras para a disputa do poder.
Mas é necessário acontecer isso? Será que seria necessário acontecer isso? Você sabe, se você pensar, se você analisar bem, lá atrás, 2000 anos atrás, onde Davi também, por disputa de território, eles lutavam com espadas. A espada de Davi chegou a colar na mão dele de tanta gente que ele matou. Tanto é que nem Deus deixou ele fazer o templo, passou para Salomão, filho dele, porque ele tinha derramado muito sangue. Então, desde aquela época lá atrás, já existia as guerras para a disputa do poder. Mas será que é necessário? Porque nasce mais do que morre. E daqui a pouco o globo terrestre não vai conseguir ter todos dentro da terra. Portanto, se levantará, versículo 7, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Olha, isso aqui foi dito, irmãos, se você analisar bem, há 2000 anos atrás. Sabe o que é isso? É muito tempo para que nós possamos pensar por que falaram isso há tanto tempo atrás. E está acontecendo tudo isso nesses dias. Você vê terremotos, maremotos, você vê muita coisa acontecendo. Você fica um pouco assustado, mas não tão assustado. Por quê? Primeiro, vamos falar do Japão. Nós somos avisados antes que vai ter tal maremoto, que vai ter tal terremoto. E aí já tem o preparo para que você se prepare, para que você já separe algumas coisas, para que você vá para algum lugar. Mas há 2000 anos atrás não tinha nada disso. Então, o que nós estamos tentando ver aqui, que ele fala a respeito que não vai ter, tudo isso ainda não é o princípio das dores, mas nós ficamos atribulados, nós ficamos preocupados quando nós vimos uma notícia a respeito que vai ter um terremoto. Que nem aqui no Japão tem muitos terremotos, né? Maremotos, uma série de coisas. Aí aparece lá nas notícias que está vindo aí um terremoto assim, assim, assado, ou então um tsunami assim, assim, assado. E aqueles que não se preparam, que nem aquele que teve lá em Fukushima, há uma devastação. Aí agora, nesse momento, você não se preocupa. Você não se preocupa agora nesse momento. Mas por que você não se preocupa? Porque você é avisado, mas você muitas vezes não toma providência. Não é assim? Você é avisado, mas muitas vezes você não toma providência. E não é diferente para a entrada no reino de Deus. Você está sendo avisado pela palavra de Deus, mas muitos não estão tomando providência, como Deus quer que faça. Que se prepare, que ande nos caminhos dele, porque vocês sabem muito bem, quando vê um terremoto, um maremoto, qualquer coisa, a devastação triste. Sempre teve morte de pessoas, casas que se perdem, perde-se tudo. E aquilo fica, né? Passa anos até para poder estabelecer tudo de novo.
Por isso que ele fala no versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não está existindo guerras por causa do nome de Jesus? Por exemplo, vamos falar nos dias atuais. Tem a direita e tem a esquerda. A esquerda gosta de matar, gosta de mentir, gosta de roubar, gosta de fazer uma série de coisas. A direita gosta de orar, gosta de buscar Jesus, gosta de estar na igreja, gosta de fazer a vontade do Senhor. Vamos falar assim: a direita é do bem e a esquerda é do mal, né? Uma hipótese. Mas nós vemos na realidade que é isso mesmo. Nós estamos vivendo isso nos tempos de hoje. Os países lá, Irã, Iraque e aqueles países daquele lado lá, que são da esquerda, veja o que eles fizeram há pouco tempo em Israel, a invasão. Levaram de refém, mataram pessoas. Agora, por isso que Jesus falou: vai haver guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Nós ficamos indignados, nós ficamos atribulados, nós ficamos pensando: por que tem que existir dessa forma? Por que tem que existir dois partidos? Por que não se forma um partido só, que seria um partido do bem, um partido de Jesus? Um partido que, como ele fala, a respeito: então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E é o que está acontecendo, a perseguição. A perseguição daquelas pessoas que são do bem, que querem fazer o bem. Há uma perseguição implacável, que pode levar até a morte. Versículo 10: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém? Muitos falarão: eu sou crente. Muitos falarão: eu sou de Jesus. E não é nada disso, só para se aproximar de você, para ver se leva vantagem em alguma coisa. É isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, o que está acontecendo. Que ele fala: nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Sendo que o segundo capítulo que Jesus deixou é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então nós estamos vivendo no momento de hoje, de agora, a respeito de muitos falsos profetas que enganarão a muitos, estão enganando a muitos. E se nós, principalmente nós crentes, não nos posicionar, não tivermos essa fé inabalável, não tivermos convicção que realmente somos crentes, que vamos viver uma vida eterna, vamos entrar no reino de Deus, para viver com o Senhor, seremos enganados. Porque no momento da tua fraqueza, no momento da tua perseguição, da tua tribulação, você vai entregar tudo. E é aquele momento que você vai ser coagido para que você possa se entregar. Você não vê que tem muitos países que falam para eles: nega Jesus. Eles não negam e são decapitados, são fuzilados.
Então, essa parte que nós ainda não vivemos, ainda não chegou até nós, mas pode chegar. Por que você acha que as igrejas estão se esvaziando? Por que você acha que os grandes templos da Europa, dos Estados Unidos, já não são mais aqueles grandes templos? Por que não está acontecendo tantos milagres como acontecia antes? Não reúne mais grandes reuniões para adorar Jesus? Justamente estão enganando a muitos. Estão dizendo essa pregação coach, falando que Jesus te ama, que você não precisa ficar preocupado no que você peca, no que você faz isso, você faz aquilo, no que você mente, no que você passa por cima do teu irmão. Não. Eles estão se baseando no ladrão da cruz, aquele que se arrependeu, e Jesus falou: ainda hoje você vai entrar no paraíso comigo. Então tudo isso nós temos que ficar analisando, porque no versículo 12 diz assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A única coisa que nós não podemos acontecer em nós é que o amor venha se esfriar. O amor de Deus que nós carregamos, o amor de Jesus que nós carregamos, do Espírito Santo, não pode se esfriar. Nós temos que estar convicto, nós temos que estar ligado, nós temos que estar abraçado por Jesus Cristo nesse amor. É o que eu sempre prego aqui: amor, fé, esperança, perseverança e obediência. Essas 5 palavrinhas, carrega com você. Não deixe ninguém tirar de você. Não deixa ninguém vir te enganar. Não deixa ninguém te iludir. Pessoas que tiram você de uma igreja, levam para outra igreja, levam para outra seita. Falam para você que você tem que desenvolver o teu espírito, então te leva lá para o centro de Umbanda, porque você tem que desenvolver o seu cargo. Isso é ilusão, isso é conversa. Então, versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que você está fazendo? Você está perseverando? Ou você está em cima do muro? O que nós vemos nos dias de hoje, tem muitos que estão em cima do muro, não sabe para que lado que vai, né? E ele fala que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se nós queremos ser salvos, é aquilo que eu acabei de falar. Nós temos que perseverar. Nós temos que crer, guardar o nosso coração e andar nos caminhos do Senhor, sem olhar para a direita nem olhar para a esquerda, só para frente, o alvo, que é Jesus Cristo. Versículo 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você está me entendendo? Que para vir o fim, o que acontece lá em Apocalipse, para vir o fim,
ainda o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações? Você já parou para pensar? Que tem enviado missionários para pregar o Evangelho em todas as nações? Por exemplo, nós viemos do Brasil, estamos pregando o Evangelho aqui no Japão. Queira ou não queira, alguém, todos sabem. O bombeiro já veio aqui, já sabe. A japonesa que é a dona aqui já sabe, o outro ali já sabe. Quer dizer, eles sabem. O Japão já sabe que existem igrejas brasileiras aqui pregando o Evangelho. Então quer dizer, tem que distribuir em todo lugar. O pastor que eu sigo, que estou sempre vendo as pregações dele, gosto muito, do pastor Renato Torres. Ele estava no Brasil, lá no Nordeste. Ele foi para a Alemanha pregar o Evangelho na Alemanha, sem falar alemão. Mas chega lá, arruma um suiaco e vai se pregar o Evangelho. É isto. Então nós temos que nos esforçar, porque isso aqui é muito importante. Será pregado o Evangelho em todo o reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Porque nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, é para pregar o Evangelho, é para falar de Jesus. Aí depois vai vir a grande tribulação. Quando pois vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aleluia. Eu acredito do que ele está falando aqui a respeito, porque em Sodoma e Gomorra, quando foi castigado por Deus, que mandou fogo para exterminar, a única família que falou para sair dali foi a família de Ló, mas falou para não olhar para trás. Os anjos falaram assim para ele: suba para o monte, mas não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás quando está subindo. Por quê? Ela olhou para trás por causa das coisas que ela deixou na casa. Porque era para sair correndo, era para sair ali que já ia descer o fogo. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Então, quando acontecer essa grande tribulação, nós também não podemos pensar no que nós deixamos para trás. Tem que salvar todos nós.
E interessante quando ele fala: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque é difícil mesmo. Vai chegar esse tempo. Versículo 20: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Versículo 22: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele está falando aqui que até nós, crente, vamos ser enganados. E por isso que nós não devemos seguir essas enganações. Porque nesse tempo, como já está havendo nos tempos de hoje, os grandes falsos, que são os que falam que são de Jesus, que são de Cristo, e na verdade só querem levar vantagens. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é crer na palavra de Deus, crer em Deus, crer em Jesus Cristo, e pedir direção para o Espírito Santo. Porque quando chegar essa tribulação aqui, como é que você vai fazer? Como é que eu vou fazer? Se eu não crer, se eu não estiver fincado, se eu não estiver ligado, se eu não estiver com a fé inabalável. Qualquer um que chegar, ó, aqui é Cristo, está fazendo sinais ali, você pode cair. Porque ele está dizendo no versículo 24: porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos somos nós, os crentes. Então podem nos enganar, como já existe nos dias de hoje. Amém? Deixa eu limpar um pouquinho o nariz que já está. Amém? Ai, melhorou até a voz. Versículo 25: vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aleluia. Veja bem esse versículo anterior aqui, ó. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós temos que crer nisto. A vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, aleluia, nós temos que saber primeiro que ele já avisou. Quando ele foi assunto ao céu, os discípulos estão tudo olhando ele subir numa nuvem, e
aparece os anjos atrás dos discípulos. Ele fala: Galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Cristo que está subindo virá da mesma maneira. Então ele virá nas nuvens. Você entendeu? E quando ele fala aqui como relâmpago, já está envolvendo nuvem. Que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aí em seguida começa a falar a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Irmãos, isso aqui é muito interessante e inclusive amedrontante. Dá medo. Por quê? A tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso aqui é algo que nós vamos viver com a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha lá, o que eu acabei de falar? Que ele virá sobre as nuvens. As nuvens do céu, como poder e muita glória. Então, acredite ou não acredite, aguarde isto. Não acredite em ninguém que fala: ó, vai lá no tal lugar que tem lá um que está falando que é de Jesus, que é de Cristo. Não podemos cair nessa conversa, porque nós vamos ver com nossos próprios olhos ele descendo. Ele vem para buscar a tua noiva, a igreja. E ele nem desce até a terra, que é para não dar um estrondo na terra. Ele vai ficar na nuvem. E a noiva vai subir com ele. Você quer subir? Fique na noiva. Falando assim, parece até que é algo assim, para nós pensarmos nos dias de hoje, no momento agora, fica meio difícil, né? De tanto que a gente vê coisas acontecendo, de tanto que a gente é tão seguro nas coisas que nós já vivemos. Como assim vai acontecer algo assim? Como assim vai passar para isso? É aí que entra a tua fé, aí que entra a tua ligação com Deus, aí que entra o sobrenatural para você acreditar ou deixar de acreditar. Aí que entra se você está preparada ou preparado para que quando acontecer você esteja pronto para subir. Porque é tão interessante e é tão assim diferente do que nós vivemos.
Quando ele fala, por exemplo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem, sobre as nuvens, não é nenhuma nuvem, sobre as nuvens do céu, com poder de muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós vamos ouvir as trombetas. Nós lendo assim e nós pensamos, será que isso vai acontecer? Será que isso vai existir mesmo? Será que pode isso a gente alcançar? Se cada um de nós lemos, você, eu, cada um de nós lemos e tirar nossas conclusões, não ir nas conclusões das pessoas, porque tem muitos eloquentes, é isso que estão falando, muitos falsos profetas, pessoas eloquentes que falam bem a palavra e conseguem fazer uma manipulação e colocar você numa situação que você inclusive sai falando a mesma coisa que ele falou. Mas se você começar a analisar você e pedir direção do Espírito Santo para ver se é isso mesmo que vai acontecer, se é isso mesmo que pode ser, porque a palavra de Deus é verdade, é a voz de Deus. Então, quando nós lemos, nós ficamos analisando na nossa mente, na nossa cabeça. Deixa eu limpar isso. Hoje está fogo. Ficamos analisando na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso ser. Como será isso? Né? Então vai ser muito espiritual, muito sobrenatural, uma coisa que nós não conseguimos ver no momento agora. Nos dias de hoje, não conseguimos ver, não conseguimos participar, não conseguimos ter ideia e nem queremos ter ideia de como vai ser. É isso que ele está querendo dizer e quer que nós nos preparamos para isso. É isso que ele está querendo mostrar para todos nós, porque senão não estaria na Bíblia. É isso que ele quer que você se prepare, que você comece já a pensar e analisar como é que vai ser isso. Pedir a direção do Espírito Santo. Bom, se ele vier, aí como é que eu vou fazer? Ele vai vir nas nuvens. Aí como é que eu vou fazer? Eu preciso ouvir a trombeta, tocar. Como é que eu vou fazer para subir? Eu quero subir. Mas será que você merece? Será que você está dentro da palavra de Deus? Se purificando, santificando, meditando na palavra, andando nos caminhos do Senhor, para merecer que você suba por Jesus? Então tudo isso nós temos que olhar para dentro de nós e procurar um arrependimento, se arrepender
e realmente enxergar, através da direção do Espírito Santo, o que Ele quer de nós. Porque agora, nesse momento, parece que não, a gente pensa assim, não é bem assim. Quando chegar o dia eu dou um jeito. É que nem um terremoto, é que nem um maremoto. Quando vier eu dou um jeito. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo, porque vai mudar tudo de repente. Sabe por quê? O sol vai escurecer, a lua não dará mais claridade, as estrelas vão cair do firmamento. Então, como que nós vamos fazer? Não tem como. Não tem como nós fazer com que, se nós não cremos e se nós não buscarmos a presença de Deus. Amém? Vamos orar. Deus de poder e glória, Deus de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Pai, o dia que tudo isso acontecer, tudo isso se passar, que nós possamos estar prontos, para que nós possamos subir com o Senhor, para que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estar junto no teu reino, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Nós possamos nos preparar, Senhor, do fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, acreditando, confiando, tendo a nossa fé, Senhor, inabalável, para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos fazer o melhor para o Senhor aqui na terra. No dia que o Senhor vir buscar a sua noiva, que nós estejamos prontos, coração santificado, alma purificada, pronto para que nós venhamos a subir com o Senhor, para honrar o teu nome, e que tudo seja feito conforme a tua vontade e o teu querer, e o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, perdoe nossos pecados, nossas falhas, perdoe tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou ao teu coração, Senhor, para que nós possamos merecer a estar no teu reino, a receber a nossa salvação, e o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, e que tudo seja conforme a tua direção e a tua vontade. Te pedimos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado o Senhor. Pode ficar de pé, vamos já. Vou encerrar o culto porque não está muito bom. Aleluia. Levanta tuas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, a majestade, a grandeza e o poder, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Bom, em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus até quinta-feira às 8 horas da noite com uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família em nome de Jesus. Tchau, um beijo no coração.